Oi pessoal, eu tô de volta! E hoje a gente vai falar sobre um livro, que é um thriller, que se passa no interior. E não à toa, o livro se chama Nunca Antes no Interior. Bom, como em todo livro dessa temática, a gente tem um assassinato bárbaro que acontece numa cidadezinha, né, num lugar que praticamente nunca acontece nada. E que acaba chocando todo mundo, por óbvio, né? A história vai se passar em Santa Terezinha do Sul, que é uma região fictícia, é um interior, uma cidade interior fictícia. E de repente uma moça surge, né, é encontrada morta. E, é claro, a polícia precisa encontrar quem fez isso. Só que os assassinatos não param por aí. Não muito tempo depois, uma segunda moça é encontrada morta em características parecidas. Aí, então, levanta-se a suspeita de que provavelmente há um serial killer que está cometendo esses atos. E como esse caso ganha a grande mídia, gera uma grande repercussão, o governador então decide que essa polícia precisa de uma profiler para ajudá-los. Eles gostam da ideia? Nem um pouquinho, de jeito nenhum. Mas a profiler é chamada, goste eles ou não, e então Virginia entra na história. Se você, assim como eu, também não sabia o que era uma profiler, é uma profissional que estuda psicologia e que normalmente faz um estudo mais aprofundado do perfil do assassino para que então a polícia possa encontrá-lo. São pessoas que estudam melhor essa coisa da mente psicopata e então elas conseguem ajudar a polícia a identificar quem é. A minha intenção aqui nunca é dar spoilers, então eu não vou falar, claro, sobre o que se descobriu ou não vou comentar isso, mas eu vou fazer mais um contexto sobre a obra mesmo. Então, assim, o que é interessante nesse livro? A gente tem também o ponto de vista da pessoa que comete os atos de assassinato. Você tem alguns leves momentos dessa pessoa discursando para ela mesma seus atos e aos poucos vamos encontrando as motivações dentro dessa narrativa. A narrativa não deixa claro quem é, então você vai tendo também que fazer essa adivinhação, esse jogo de detetive, né? Mas é legal para você conhecer o perfil psicológico da pessoa que tá cometendo esses atos. É bacana porque você tem um ponto de vista também de quem tá fazendo aquilo e é interessante como normalmente o psicopata ele não se vê numa posição de alguém ruim, só de alguém que tá fazendo uma tarefa. E a gente tem em alguns momentos também o ponto de vista das vítimas, que é uma forma de mostrar como esses atos foram violentos, cruéis, e eu acho que a composição disso tudo fica muito interessante, porque aí você começa a acompanhar de vários pontos de vista. É claro que o principal ponto de vista, né, é os dos nossos policiais, dos nossos detetives, das pessoas que estão tentando parar essa carnificina que está acontecendo contra exclusivamente mulheres. Então, a maior parte das vezes a gente vai ver esse ponto de vista, né? O ponto de vista de quem tá caçando o doido que resolveu que ia ser legal deixar alguns corpos de mulheres pelo caminho. Eu acho interessante a motivação, acho interessante também o debate que essa motivação causa. Mas o que eu acho interessante desse livro da Letícia é que essas mesmas mulheres já estavam se lascando antes do assassino encontrá-las. Então, meio que também levanta uma polêmica, um debate aí sobre o papel da mulher ainda na sociedade
que ainda é visto de uma forma muito triste, sabe? Muito... A gente angariou muitas coisas, conseguimos muitas conquistas, mas ainda há um grande machismo, uma grande ideia de que nós não temos as mesmas habilidades para conquistar o mundo que os homens, e isso é muito triste. E ainda sem dar spoilers, tá, gente? Eu vou falar só do que aconteceu comigo durante a leitura. Eu comecei a desconfiar de algumas coisas lá no terceiro assassinato. Eu já tinha certeza de algumas coisas, de algumas características eu já tinha certeza. Então eu já meio que desconfiei do que estava acontecendo no terceiro assassinato. E um pouquinho mais pra frente, eu tive certeza de quem era o assassino. E se confirmou no fim do livro que eu tinha razão. Mas é interessante como a Letícia, ela deixa vários suspeitos no caminho. É bem interessante a maneira como ela vai jogando os personagens de forma que a gente vai ficando meio... esse aqui é meio suspeito, será? E ao mesmo tempo que ela consegue deixar algumas pontas. Inclusive eu reli o livro pra fazer esse vídeo, né, pra poder falar com vocês sobre ele. E aí quando eu comecei a reler, eu percebi que várias vezes ela deixa deixas. ela coloca detalhezinhos no texto que, se você ler de novo, você fala: eita, tava aqui, olha só, eu achei, olha, tava aqui também. É bem interessante. Acho que isso que é o legal dos livros de investigação, né? De crimes e de busca de um assassino, porque muitas vezes o autor, ele me deixou pra gente as pistas lá no meio da história, que a gente vai depois se tocar e falar: caraca, olha aqui as palavras dizendo pra gente, muito gritando pra gente o que estava acontecendo. Mas enfim, eu vou deixar para vocês descobrirem isso enquanto vocês leem o livro Nunca Antes no Interior, da Letícia Borghi, que é muito bacana. Eu acho que assim, vai ler de boa, sem procurar muitas informações, né? Assiste esse vídeo aqui e vai ler. Então, se você curte thrillers policiais com um toquezinho psicológico, com aquelas investigações que precisam ser feitas logo, porque senão mais gente vai morrer, e aquela sensaçãozinha leve de desconforto, eu acho que você precisa sim ler este livro, tá? Ele é muito recomendadíssimo, assim, eu acho que todo mundo deveria ler. E se você já leu, me conta aqui nos comentários depois o que mais te marcou. Foram os assassinatos ou as motivações para isso acontecer? O que foi que te deixou mais assim, uau, caramba? E não esquece, é claro, por favor, de curtir, de fazer seu comentáriozinho, de compartilhar, para que mais gente possa assistir também esses vídeos. E aí, você já leu Nunca Antes no Interior, da Letícia? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!